Há 4.000 anos atrás, existia uma cidade poderosa, progressista e incrivelmente rica que se tornou uma das maiores do mundo. Suas ruas eram pavimentadas e uma série de portões conduzia à cidade murada, que abrigava mais de 250 torres, cada uma delas com pelo menos 100 metros de altura. Este local foi o berço do desenvolvimento da escrita e da matemática modernas. Estradas bem construídas e pontes levadiças garantiam um sistema de transporte eficiente. Os lendários jardins suspensos eram uma impressionante conquista de engenharia e figuravam entre as 7 maravilhas do mundo antigo. A riqueza dessa cidade era simplesmente inimaginável. Seu povo criou obras de arte deslumbrantes em ouro, incluindo uma imagem dourada de Baal, uma bela mesa que supostamente foi feita com 22.000 quilos de ouro puro, adornada com um leão dourado e uma estátua dourada do homem. O majestoso Palácio Real era a maior estrutura já construída na história mundial, solidificando o legado de Babilônia. Costumava existir naquilo que é hoje o Iraque. Todos já ouviram falar de Babilônia, ou pelo menos da Torre de Babel, que naquela época era a estrutura mais alta do mundo. Mas como essa notável ascensão e a subsequente queda dramática de Babilônia e do Império Babilônico aconteceram? A história da Babilônia começa após o declínio do Império Acadiano. 2 novos impérios emergiram na região e começaram a reivindicar territórios vizinhos. Os babilônios estavam localizados ao sul, enquanto os assírios dominavam o norte. Os babilônios se destacaram como o primeiro grupo a criar um império que abrangeria toda a terra da Mesopotâmia. A cidade-estado de Babilônia já existia na Mesopotâmia há muitos anos, mas agora as coisas estavam tomando um novo rumo, à medida que eles pareciam ter reivindicado a maior parte da terra para si. O declínio do Império Acadiano desempenhou um papel crucial nesse processo. Os amorreus migraram para reivindicar seus territórios, e tudo isso ocorreu por volta de 1792 a.C., quando o rei Hammurabi foi eleito governante. Não demorou muito após Hammurabi ascender ao trono para que ele desejasse expandir seu domínio. Embora amasse sua cidade, ele sentia que seu reinado deveria abranger muito mais do que apenas Babilônia. Esse desejo o impeliu a conquistar outras cidades-estados na região, fazendo o máximo para estender seu controle sobre todos os assentamentos próximos em questão de poucos anos. Eventualmente, ele alcançou um feito notável, a conquista de todo o território da Mesopotâmia, incluindo os assírios no norte. Graças à determinação de Hammurabi, ele se tornou um dos governantes mais poderosos de seu tempo e contribuiu para a ascensão de Babilônia como a cidade mais rica e próspera da história antiga. A maioria de Babilônia estava localizada às margens do rio Eufrates, o que a tornava um importante centro de comércio para pessoas de diversas regiões. Em todo o mundo, suprimentos e mercadorias eram abundantemente disponíveis. Como resultado, a cidade viu um fluxo constante de recursos, serviços e riquezas. Além disso, a cidade era altamente avançada e pioneira na adoção de novas ideias e produtos que estavam sendo inventados na época. Na verdade, a Babilônia era, de longe, a maior cidade do mundo naquela época, e estima-se que até 200.000 pessoas tenham vivido lá durante seu auge. No coração da cidade, os habitantes haviam erguido uma grande pirâmide que servia como templo. Pesquisadores acreditam que essa pirâmide teria alcançado cerca de 100 metros de altura, com largas ruas que conduziam a ela a partir de todas as entradas da cidade ao redor da pirâmide. Além disso, outras áreas da cidade eram adornadas com jardins, palácios, torres e belas obras de arte que eram verdadeiramente únicas para a época, impressionando a todos que as contemplavam. A cidade também se destacava como o epicentro cultural do mundo, com avanços significativos em ciência, música, matemática e astronomia. A invenção da escrita e da matemática é algo que muitas vezes damos como garantido nos dias de hoje. Por exemplo, sem a influência dos babilônios, você não estaria assistindo a este vídeo. Eles desempenharam um papel fundamental ao estimular um movimento que levou à criação de várias formas de escrita e à normalização do ato de tomar notas e documentar a história, preservando fatos que de outra forma teriam se perdido no tempo. Além disso, os babilônios afirmam ter inventado muitas outras coisas que moldaram a humanidade, como a roda, a agricultura moderna, o arco, a irrigação e o arado, entre outras invenções cruciais. Sem os babilônios e suas diversas criações, a humanidade não seria o que é hoje.
É interessante notar que muitas das pessoas que originalmente inventaram essas máquinas, como a roda ou o arado, afirmavam que as ideias lhes foram concedidas por anjos ou até mesmo por seres alienígenas. Até hoje, não sabemos muito sobre a origem exata da invenção de muitas dessas coisas, mas é inegável o impacto profundo que essas inovações tiveram em nossa civilização. Os primeiros seres humanos alegaram ter sido visitados por seres que desceram do céu e compartilharam conhecimento sobre como viver uma vida próspera e usar os recursos ao redor a seu favor. De qualquer forma, os babilônios desempenharam um papel fundamental na invenção da primeira forma de sistema de escrita, que envolvia o uso de pastilhas de argila que eram escritas com caracteres em forma de cunha. Isso permitiu que eles documentassem grande parte de sua história e suas contribuições iniciais para a matemática. Para colocar isso em perspectiva, esses métodos de escrita nos fornecem um conhecimento mais detalhado sobre a antiga Babilônia do que temos sobre o Antigo Egito. Além disso, os babilônios também estabeleceram os fundamentos da matemática moderna. Eles foram a primeira civilização a usar a matemática para calcular impostos sobre a terra, realizar censos populacionais e conduzir diversos tipos de negócios. Suas contribuições matemáticas foram fundamentais para o desenvolvimento posterior dessa disciplina. Os babilônios também usavam números para documentar o céu noturno, permitindo-lhes criar um calendário lunar surpreendentemente preciso para marcar o tempo. Eles foram a primeira civilização a usar símbolos para representar grandes números. Por exemplo, se alguém precisasse documentar a posse de 50 fardos de trigo, inicialmente teria que desenhar 50 símbolos individuais para representar isso. No entanto, à medida que se tornaram mais eficientes em sua escrita, eles desenvolveram símbolos para representar números como 1, 10 e 60. Além disso, acredita-se que os babilônios tenham desenvolvido o primeiro ábaco, essencialmente uma versão primitiva de uma calculadora. Uma contribuição notável dos babilônios foi a criação do Código de Hammurabi. Pode surpreender saber que o rei Hammurabi foi a primeira pessoa a solicitar que as leis fossem escritas, um conceito que parece muito estranho hoje em dia. Antes desse momento, a maioria das leis era transmitida oralmente e não registrada por escrito. O Código de Hammurabi se destacou como um dos primeiros códigos legais conhecidos e serviu como um importante marco na história da legislação. Antes da prática de escrever leis, as normas legais eram transmitidas de boca em boca ou eram implícitas, o que deixava uma grande área cinzenta legal para os cidadãos. Eles não tinham uma maneira confiável de saber o que estava certo ou errado. Por exemplo, imagine que Billy afirmasse que era ilegal possuir mais de 50 pilhas de trigo. Ele poderia alegar que, se alguém tivesse mais de 50 pilhas, deveria doá-las à pessoa mais próxima. Nesse cenário, Billy poderia se apropriar indevidamente da metade da safra de trigo de alguém, e essa pessoa não teria como contestar a afirmação de Billy. Claro, esse exemplo é um tanto absurdo, mas antes de Hammurabi decidir registrar as leis por escrito, não havia um conjunto claro de normas legais e o rei tinha um poder considerável na interpretação da lei. Hammurabi tomou medidas para trazer clareza às leis. Ele instruiu alguns de seus trabalhadores a criar pilares gigantes que listariam as várias leis da terra. Naquela época, havia apenas 282 leis, uma quantidade muito menor em comparação com o mundo atual, onde temos milhares de leis que precisamos seguir. Muitas das leis de Hammurabi podem parecer estranhas ou diferentes de nossos padrões modernos, mas elas representaram um avanço importante na história da legislação, ao fornecer um registro claro e acessível das regras que regiam a sociedade na época. Essas leis serviriam como diretrizes que poderiam ser usadas em circunstâncias semelhantes. Por exemplo, elas definiriam o que fazer legalmente se seu vizinho o convencesse a dar todo o seu trigo. Havia uma infinidade de leis destinadas a regulamentar negócios, como assegurar que os trabalhadores fossem pagos de acordo com regras salariais, negociar preços de aluguel e de escravos, entre muitas outras questões comerciais. Além disso, havia leis que estabeleciam o que seria considerado comportamento criminoso e as consequências legais para quem infringisse a lei. As leis também abrangiam temas como adoção, casamento e divórcio. No entanto, a queda da Babilônia é uma parte importante de sua história. Quando Hammurabi faleceu, seus filhos assumiram o governo da cidade, mas eles não eram tão severos quanto ele.
Isso criou um ambiente de governança menos rigoroso e, ao longo do tempo, a cidade começou a enfrentar desafios internos e externos que contribuíram para seu declínio. A história da queda da Babilônia é uma narrativa complexa que envolve uma série de fatores, incluindo pressões políticas, conflitos com outras civilizações e instabilidade interna. Eventualmente, a Babilônia entrou em declínio e quase se perdeu nas páginas da história. A falta de liderança forte e habilidades de governança contribuíram para a queda gradual da cidade. Isso enfraqueceu a Babilônia e a tornou vulnerável às investidas de cidades vizinhas e outros países que começaram a perder a fé na capacidade da Babilônia de manter sua posição. Os cassitas, vendo a fraqueza da Babilônia, aproveitaram a oportunidade e conquistaram a cidade, derrubando os novos líderes e reivindicando a Babilônia como sua própria. Eles governaram a cidade por cerca de 400 anos, durante os quais as leis de Hammurabi foram desconsideradas e a cidade passou por mudanças significativas para atender aos propósitos dos cassitas. Mais tarde, os assírios também se mudaram para a região e derrubaram os cassitas, reivindicando a Babilônia como deles. A cidade só seria recuperada pelos babilônios em 612 a.C., quando grande parte dela foi restaurada. Ao reassumir o controle da Mesopotâmia, esse novo império é frequentemente chamado de Segundo Império Babilônico ou Neobabilônico, referindo-se ao período após 616 a.C. O rei Nabucodonosor aproveitou a queda do Império Assírio em seu benefício e reivindicou o trono da Babilônia para si mesmo. Seu filho, também chamado Nabucodonosor, aprendeu com seu pai e trabalhou para restaurar a Babilônia à sua antiga glória. Essa dinastia babilônica, liderada por Nabucodonosor II, é famosa por seus feitos arquitetônicos, incluindo os jardins suspensos da Babilônia e a reconstrução do Templo de Marduk em Babilônia. Nabucodonosor governou a cidade por impressionantes 43 anos e se tornou um dos maiores líderes que a Babilônia já viu. Embora ele governasse com mão firme, muitas de suas leis eram respeitadas pelos habitantes da cidade. Nabucodonosor também se destacou como um líder militar incrível e expandiu o território da Babilônia para o oeste, reivindicando mais terras. Ele liderou as forças que capturaram os hebreus e os forçaram à escravidão por 70 anos, de acordo com várias histórias na Bíblia. No entanto, após a morte de Nabucodonosor, a cidade novamente entrou em declínio. Em 529 a.C., a cidade foi conquistada pelos persas e incorporada ao Império Persa. Todo o trabalho de restauração realizado por Nabucodonosor foi desfeito. A Torre de Babel é uma das criações mais notáveis a surgir da Babilônia. Ela é mencionada na Bíblia e tem evidências históricas que a corroboram. Essa torre é famosa por sua história bíblica em que Deus confundiu as línguas dos construtores, levando à diversidade linguística na Terra. Embora o local exato da Torre de Babel não seja definitivamente identificado, a cidade da Babilônia é frequentemente associada a essa história icônica. A construção da Torre de Babel é uma narrativa bíblica que, segundo relatos, ocorreu logo após o Grande Dilúvio, que eliminou quase tudo e todos no planeta. De acordo com a Bíblia, a Torre de Babel foi erguida quando todos os habitantes da Mesopotâmia ainda falavam a mesma língua após se estabelecerem na região. Há diferentes interpretações sobre o motivo da construção da torre. Alguns acreditam que os moradores a construíram na esperança de alcançar o céu, enquanto outros acreditam que a torre foi erguida como uma medida de precaução contra outro dilúvio devastador. No entanto, a narrativa bíblica relata que Deus tinha outros planos. Ele confundiu as pessoas, forçando-as a esquecer sua língua nativa e começar a falar novos idiomas. Isso resultou na incapacidade de comunicação entre os construtores da torre, levando ao colapso da construção. Embora a localização exata da Torre de Babel não seja conhecida com certeza, a cidade da Babilônia na Mesopotâmia é frequentemente associada a essa história, embora seja importante notar que a narrativa da Torre de Babel também aparece em outras culturas antigas com variações na história. É correto que os pesquisadores tendem a acreditar que o melhor candidato para a localização da Torre de Babel seja o Etemenanquim na Babilônia. Este edifício era dedicado a Marduk, o deus padroeiro da Babilônia, e vários templos semelhantes a este foram encontrados na área. Faz sentido que um edifício como o Etemenanquim pudesse ter servido como a base para a narrativa da Torre de Babel. Em um ponto da história recente, o governo iraquiano liderou uma missão para escavar e revitalizar a antiga cidade da Babilônia, incluindo a reconstrução de um dos palácios de Nabucodonosor.
No entanto, esses planos foram interrompidos após a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003. A área eventualmente foi reaberta para turistas em 2009, embora o projeto de restauração e reconstrução nunca tenha sido totalmente concluído. Através das contribuições dos babilônios para a escrita moderna, sabemos muito sobre sua cidade e como os seres humanos viveram naquela época. Se essa riqueza de informações fosse verdadeira para outras partes do mundo, certamente teríamos uma compreensão ainda mais completa da história e do desenvolvimento da civilização em todo o planeta. A história é muitas vezes interpretada e reinterpretada ao longo do tempo, e as narrativas podem variar dependendo das fontes e das perspectivas. É possível que alguns aspectos da história da Babilônia tenham sido mal interpretados ou embelezados ao longo dos anos. Às vezes, as descobertas arqueológicas e novas pesquisas podem lançar luz sobre eventos e culturas antigas de maneira diferente do que se pensava anteriormente. A história é um campo em constante evolução, à medida que os estudiosos fazem novas descobertas e reavaliam as evidências disponíveis. E assim, exploramos um território de mistérios que desafia as fronteiras do conhecimento e nos leva a descobertas emocionantes a cada vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.